Olá, sou Chris Burns, bem-vindos ao The Network. Estes são os destaques desta edição. Face ao derretimento das calotas polares, será possível chegar a um acordo na Conferência de Paris para reduzir a emissão de CO2 e evitar a subida do nível do mar? Pode o clima originar uma crise de refugiados ainda maior? E que energias podem evitar que a subida das temperaturas atinja o ponto de não retorno? Serão os compromissos assumidos pela China, os Estados Unidos e a União Europeia suficientes para reduzir os gases com efeito de estufa e convencer o resto do mundo a chegar a um acordo global? Ou faz mais sentido mitigar, gastar milhões, em vez de prepararmos a subida do nível do mar, o aumento das secas e das condições meteorológicas adversas? Comigo esta semana no Parlamento Europeu em Bruxelas está Hans Bruynings, diretor da Agência Europeia do Ambiente, Martin Kaiser, responsável pela política climática internacional da Greenpeace, e Alexandre Affre, da Business Europe, que representa federações empresariais de 34 países. Bem-vindos. A primeira questão, e começo com o Hans, considera que os compromissos assumidos pela União Europeia, China e Estados Unidos para reduzir os gases com efeito de estufa renovam a esperança de um acordo em Paris? Tenho esperança que de Paris possa sair um acordo significativo e por várias razões. Desde logo, porque é a primeira vez que quase todos os países se comprometem a adotar políticas climáticas, a mitigar as consequências e adotar medidas. E por outro, porque é claro para todos que a meta de 2 graus não é apenas um objetivo fictício, é um objetivo que precisa de ser atingido. Martin, o que pensa disto? Na verdade, sinto-me encorajado com o que está a acontecer na China em matéria de energias renováveis e com o declínio do carvão. Os Estados Unidos estão a investir em energias renováveis, mas isso não é suficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, 2 graus. Daí o pedido da Greenpeace à conferência para definir uma meta a longo prazo e gerar energia 100% renovável a nível mundial até 2050. Alexandre, acha que vai longe o suficiente? Tal como os meus colegas, penso que é positivo ver potências como a China e os Estados Unidos a acelerar os esforços para reduzir as emissões. Agora, será o Acordo de Paris suficiente? Provavelmente não. A natureza do acordo não é clara. Além disso, será obrigatório? Também temos pouca informação sobre a forma como vai ser pedida às indústrias expostas à concorrência internacional para que reduzam as emissões de CO2 nos outros países. Ok, alguns consideram que este é um debate entre emprego e ambiente. Qual é a sua opinião, Hans? Penso que esse tipo de debate faz parte do passado. Sabemos que no final, no século XXI, a economia verde vai ser responsável pela criação de postos de trabalho e de um ambiente saudável que nos permite viver num planeta seguro. Precisamos de ficar abaixo dos 2 pontos percentuais, porque se mantivermos a trajetória em direção a 4 e a 5 graus, não estaremos apenas a falar de emprego, mas de caos no planeta. Ao fecharmos as fábricas antigas, podemos estar a atirar muitas pessoas para o desemprego. Como vê isto, Alexandre? Acho que não há uma contradição. Penso que existem muitas oportunidades para o crescimento e criação de postos de trabalho, mas ao mesmo tempo não devemos ignorar que isso acarreta custos para certas indústrias da energia e temos de estar atentos. Martin, acha que algumas pessoas vão querer atrasar as coisas? Especificamente a indústria mais antiga, a indústria que vive do carvão, do petróleo e do gás, que está a impedir que se façam progressos para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus. Agora é tempo de as empresas europeias fazerem parte da solução e não parte do problema. E a ideia de uma mega cimeira com os líderes mundiais? Vai mesmo avançar? Penso que o sentido de urgência já existe. As pessoas entendem agora a necessidade de um acordo e que a questão dos 2 graus é séria. Mais que a janela para resolver o problema se está a fechar. Precisamos de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2020 para termos a oportunidade de ficar abaixo da meta de 2 graus centígrados. Vimos que na última cimeira não chegaram a um acordo. De que forma podemos olhar para os líderes mundiais que chegam a estes encontros, aparentemente dispostos a entendimento, quando nos países de origem têm dificuldade para convencer a própria população? Estamos numa posição completamente diferente em relação a há 6 anos e a economia mudou. Muitas empresas investem agora em energias renováveis e há um número cada vez maior de homens de negócios a defender uma economia global sem carbono ainda este século. Alexandre, até que ponto é realista para a indústria a ideia de uma economia sem carbono até 2050?
Penso que podemos esperar um crescimento das energias renováveis na Europa e no mundo. A questão é que, quando olhamos para os diferentes cenários, incluindo o da Agência Internacional de Energia, vemos que, por exemplo, o petróleo e o gás vão continuar a representar 40% da energia. Não podemos ignorar isso e temos de investir para tornar esta geração o mais eficiente possível. Exatamente. O petróleo está muito barato agora. Não se trata de uma tentativa para minar todo esse processo? Acho que a indústria petrolífera está a ser desafiada pelo seu próprio modelo de negócios. Podemos ver que a Shell está a sair do Ártico porque sabe que o petróleo já não faz parte do futuro. Mas empresas como esta continuam a dizer que o petróleo e o gás fazem parte da solução. Mas a Shell está a sair porque se tornou muito caro. Se o preço do petróleo voltasse a subir, poderia voltar? Estamos a chegar a um ponto de viragem, de inflexão no sistema de energia. Pela primeira vez no ano passado investimos mais em energias renováveis do que nas tradicionais. Sabemos que quando atingirmos esse ponto, vamos assistir a um desinvestimento e a uma mudança na tecnologia que será provavelmente muito mais rápida do que muitos esperam, incluindo a Agência Internacional da Energia. Com os preços tão baixos, qual é o incentivo para as empresas apostarem em energias alternativas? As energias verdes, renováveis, vão continuar a crescer e é de esperar um forte investimento nas mesmas por parte da China. Essa é a realidade atual. Ao mesmo tempo, quer queiramos ou não, países como a Índia precisam de muita energia e de energia barata. Por isso, países como a China vão continuar a apostar na indústria do carvão. Mas será que queremos que as empresas privilegiem o recurso a tecnologias eficientes, como na Europa? Penso que sim, já que é o melhor para o clima. Já voltamos a isso. Hans, quer dizer algo? A Índia é um bom exemplo porque começa a entrar numa trajetória de mitigação das alterações climáticas e tem grandes planos de investimento nas renováveis em vez de outros tipos de energia. A Índia é um outro país que está a atingir o ponto de viragem e poderia ser um hotspot para o avanço das energias renováveis, já que conta com cerca de 1,1 mil milhões de pessoas. Muito bem, o ministro do Ambiente indiano diz que o país está a sofrer com as alterações climáticas, mas exige que a Índia possa continuar a crescer. De que forma podemos convencer países como a Índia a chegar a acordo em Paris? A realidade é que são países como a Índia os que estão a sofrer mais com as alterações climáticas e os políticos sabem que têm de mudar para as renováveis e trabalhar numa solução. Do ponto de vista económico, a pergunta não se prende com o investir em carvão ou em energias alternativas em termos de preço, mas com a determinação em chegar a um compromisso sobre fontes de energia renováveis e, em seguida, os políticos vão seguir a tendência. Vamos esperar até à conferência para ver que posição a Índia vai adotar. Será isto rápido o suficiente? Não devíamos estar a canalizar milhões de euros para resolver a subida do nível do mar, as condições meteorológicas adversas, inundações, secas? O que pensa sobre isto, Alexandre? Penso que é importante mitigar e adaptar, mas acreditamos que a indústria também deve apresentar soluções para a adaptação. Neste momento, pensamos que a mitigação deve continuar a ser a prioridade e, por isso, defendemos o desenvolvimento de mercados de carbono em todo o mundo, porque este é um forte incentivo ao investimento das empresas. Hans? Não sejamos ingênuos. Claro que precisamos de investir na mitigação e na adaptação, porque a mudança climática está aí. Vemos o impacto e vamos ter de nos adaptar. Mas, ao mesmo tempo, se não fizermos nada em relação às emissões de gases com efeito de estufa, de forma rápida e profunda, teremos de lidar com a adaptação que, segundo as previsões, vai ser muito mais cara e muito mais imprevisível. Por isso, a ênfase deve ser dada à mitigação contínua. Martin, uma economia livre de carbono até 2050. Este objetivo é realista? Se olharmos para a China há 5 anos, quase não havia energia renovável. Hoje em dia, o país lidera no que toca à instalação de geradores eólicos. O ritmo acelerou e penso que dentro de 35 anos o nível de inovação vai ser elevado. Estou confiante que todos os investidores vão passar às energias renováveis e se vão esquecer da poluição do petróleo, do carvão e do nuclear. É tudo por hoje. Quero agradecer aos meus convidados e a si por ter estado com The Network. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.